muito temor e respeito ao nome de Deus. Nessa manhã a gente está muito livre de trazer a palavra do Senhor para os irmãos. E é engraçado a forma que Deus trabalha, a forma como Ele alinha o seu querer, nos usando. Nós acabamos de cantar. Eu vou me esvaziar. Para que tudo em mim o Senhor ganhe. E hoje a gente vai se esvaziar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Pode tirar um pouquinho de leitura aqui. Diz assim: a palavra do Senhor de Deus veio a Jeremias dizendo: essa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que lá estava, entregue a sua obra às rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer de outro vaso. Segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Aleluia. Irmãos, essa é uma passagem onde Deus veio a Jeremias para usar Jeremias para o seu povo, trazendo arrependimento. O povo de Israel estava numa perdição e afastado da presença do Senhor, e o Senhor queria reconstituir aquele relacionamento com o povo. Ele queria de volta ter esse relacionamento. Porém, o povo não quis saber do relacionamento com Deus. No versículo seguinte, vemos que, de novo, Deus usa Jeremias para falar com o povo através de uma ilustração, de uma jarra, e ele fala: como essa jarra fosse quebrada, eu não mais mudarei, sim, não nele, mas moldá-los novamente. Agora eu regeneraria de vocês. E eu dou graças a Deus porque nós temos liderança na nossa igreja, onde nos traz sempre relacionamento para que possamos permanecer no mesmo alinhamento, na mesma unidade. E através disso, acredito que todos aqui, praticamente todos, tiveram um alinhamento com nossos pastores. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração e que nos fez com que Ele trouxesse essa palavra para vocês essa semana. E quantos de nós, no momento em que somos confrontados, no momento em que são colocados na mesa os nossos erros, nossas falhas, levantamos os nossos mecanismos de defesa. O Senhor, nessa manhã, Ele quer quebrar essas defesas. Ele quer derrubar essas muralhas que automaticamente, conscientemente, nós colocamos. E a Amanda até começou a abertura de culto falando sobre o primo, quebrando na construção do show dela. Aquela pequena quebra, por mais que não pareça ser algo fundamental ou algo essencial, ela é sim. E é isso que o Senhor quer de nós. Que essas pequenas barreiras ou essas grandes defesas, elas venham ser quebradas, para que a obra dele possa ser dada contínua na nossa vida. Amém? E o Éder até citou em sua pregação que há coisas que não dependem do nosso Deus, e sim do nosso posicionamento. E esses mecanismos de defesa, irmãos, eles são algo que a própria psicologia estuda, e a psicanálise. Ela estuda porque são algo que inconscientemente o ser humano tem para si. Esses mecanismos são levantados porque o nosso ego não quer novamente sentir dor, ele não quer novamente sentir um trauma. Então ele automaticamente levanta essas barreiras. E muitas dessas barreiras são levantadas e são construídas no nosso ser, no nosso subconsciente, quando ele é criança ou na adolescência, quando passamos por traumas ou coisas que nos fazem sentir essa dor. E em partes é bom, porque ela nos protege, ela nos previne. Mas é ruim, porque o nosso Deus Ele quer nos tratar, Ele quer ter um relacionamento com a gente. Continuamos levantando essas defesas e impedindo que Ele nos cure.
Porque a dor, ela vem para nos dizer que tem algo errado. A dor, ela vem para nos dizer que tem algo fora do lugar. Você já foi em um médico para fazer um curativo quando você está com uma ferida? Dói. Curativo não é algo que é prazeroso, é doloroso. Eu caí no telhado uma vez trabalhando, abri um pedaço do dedinho. Cara, eu nunca tinha levado ponto na minha vida. Não, já tinha sim, mas operação, então não conta. E sem anestesia. E é algo doloroso. Não é algo que é prazeroso. Porém, aquilo serviu para a minha cura. Serviu para acelerar o processo de cicatrização do meu dedo. E a gente muitas vezes nos perguntamos: por que eu não consigo aceitar certa correção? Por que eu levanto tantas barreiras? Por que eu não me permito ser acessível? E com esse barro na mão do oleiro, aonde o vaso não ficou em estado perfeito, ele novamente o refez. E quem somos nós para não sermos refeitos por aquele que nos criou? Nós aprendemos aqui no começo agora. Nós somos criação dele. Nós somos pessoas que fomos criados pela sua mão, pelo pó da terra. Então, ninguém melhor do que o próprio Criador para corrigir os nossos defeitos. Amém? E eu estudando essa palavra, irmãos, é engraçado porque a psicologia e a psicanálise, a partir do momento que você começa a estudar, a partir do momento que você começa a entender mais um pouco, você vai vendo os problemas que você tem, que você considera como ações normais da sua vida, mas você passa a entender a origem disso. E é interessante porque nós vivemos em um mundo hoje onde a identidade das pessoas estão deturpadas. Ninguém mais sabe quem são, que eles são. Estávamos falando ontem com os adolescentes. Hoje, o seu eu, a sua identidade é baseada naquilo que você gosta. Se eu gosto disso, eu sou isso. Se eu gosto daquilo, eu sou aquilo. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Ele diz que somos identidade, nós temos identidade em Cristo Jesus, no Filho. Nós precisamos reconhecer isso, para que o Senhor faça a obra em nós, para que Ele continue nos moldando. Hoje nós vamos precisar derrubar essas barreiras de defesas, porque elas são inconscientes, mas precisam ser levadas à consciência para que possamos deixá-las baixas e se não quebrá-las. Amém? E os primeiros mecanismos de defesa que eu vim estudando foi o de negação. E eu vim hoje pela manhã no carro com a Yasmin. E eu falei esse mecanismo, e ela, não, eu não tenho isso daí. Negação. Ela, não, mas não é assim, é porque eu acho negação. E é algo que nós pensamos que é algo natural, né? Quando algo vem de confronto a nós simplesmente negamos. E é simplesmente negamos porque nós queremos o quê? Excluir esse problema, nós não queremos resolver. E muitas coisas são impostas na nossa vida, são colocadas na nossa vida. Os pastores trazem direcionamento, eles trazem profecia sobre a nossa vida e ainda assim nós negamos. Jesus Cristo é morto na cruz, colocado em seu túmulo, ao terceiro dia ressuscita. Maria Madalena, junto com a outra Maria, vê os anjos. Maria Madalena fica, ela contempla Jesus Cristo, ela conta aos discípulos, e eles não acreditam. Eles tomam para ela que aquilo é uma loucura. Como? Sendo que o próprio Cristo já havia dito que ele ressuscitaria. E não satisfeito, Tomé, que não estava com os discípulos quando Jesus Cristo aparece a eles novamente, fala, não, 11 pessoas viram, 11 pessoas contemplaram ele atravessando uma parede. Ele ainda não acredita. Se eu não ver os marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puder tocá-lo, eu não tenho como acreditar. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, é dessa forma. O Senhor tem promessas, o Senhor tem projetos na nossa vida, mas nós negamos esses projetos. Nós negamos a obra dele na nossa vida. Nós estávamos almoçando no domingo passado e a pastora falou, todos aqui vão ser pastores. E a primeira coisa que a gente fala, não, isso para a minha vida, obrigado.
Um bendito é aquele que almeja o episcopado. Aleluia! Nós devemos querer que a obra de Deus se realize na nossa vida. Porque para qual outra finalidade, para qual outro meio nós fomos criados? Senão para servir, senão para se relacionar. E algo que nós também devemos quebrar, desmoronar, é a projeção. A projeção nada mais é do que projetar no outro aquilo que eu não aceito em mim, mas que eu tenho, e simplesmente eu projeto nele. Isso acontece muito comigo. E essa palavra, como eu falei, a partir do momento que você estuda a palavra do Senhor, estuda um pouco mais do seu eu, você descobre defeitos em você que você comete. E quantas vezes na casa do Senhor é nos impostos responsabilidades, obrigações, nós não a fazemos direito, mas quando vemos a outra pessoa errando no mesmo defeito que a gente erra, a gente quer acusá-la. A gente quer projetar aquilo que é mal em nós neles. Porque todos nós temos a disponibilidade, temos como fazer 100% para Deus. E ainda assim fazemos incompletamente. Ah, mas quando é o outro, eu posso apontar o dedo. Mas a trave que há no meu olho, essa eu não posso tirar. A trave que há no meu olho, essa, não. É muito mais fácil ver o cisco no olho do irmão. Ah, o pastor está passando isso para nós orar, mas eu não vejo na oração dele. Eu não vejo lá ele lendo. Irmãos, faz a sua parte. O nosso eu tem que ser corrigido. O eu do próximo, ele e Deus corrige dele. Porque senão viveremos em uma vida monótona, onde toda vez que é para nós avançarmos, nós retrocedemos. E avançando a projeção, nós temos até um exemplo na Bíblia que é maravilhoso. Lucas 5:17 ao 24 diz: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias de Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Deus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e os desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe as fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Irmãos, hoje a nossa visão de fariseu, ela é mudada de acordo com aquilo que nós entendemos da passagem bíblica. Mas o significado da palavra fariseu é aquele que tem uma determinada religião judaica, ou seja, ele era uma pessoa voltada àquela religião judaica. E nós somos cristãos. Não é um título diferente daquela como fariseu. Por quê? Nós temos a nossa religião voltada ao cristianismo. E hoje esse termo fariseu não, aquele que é hipócrita, mas nós cristãos somos hipócritas. Somos. Porque julgamos outras denominações, outras religiões, por estarem fazendo algo de bem. Ah, mas eles fazem essas coisas boas, mas adoram outros deuses. Ah, eles fazem essas coisas aí, mas estão servindo outras imagens. Você tem feito alguma coisa? Você tem se posicionado? Porque eu aprendi que para mim poder questionar, para mim poder refutar alguém, eu tenho que dar um exemplo. Porque senão são palavras ao vento, são palavras vazias, saindo de sepulcros caiados. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer a minha parte. Irmão, se ele adora outras imagens, amém. Mas eles não estão deixando de fazer o bem. Da mesma forma, eles questionavam Jesus que esse para perdoar, só porque eles colocavam sobre o povo um jugo que eles não conseguiam mesmo carregar. E saindo disso, nós vamos para a racionalização, que é tentar racionalizar um erro ou defeito, simplesmente justificá-lo.
É outra coisa que eu me pego muito nisso. Ontem teve um manifesto Ruios e eu não fui porque estava indo na igreja. E hoje de manhã, conversando ali com o pastor Felipe, contando sobre como foi e o que veio à cabeça, a primeira coisa, cara, eu não fui porque eu estava indo na igreja. Ele nem me questionou. Eu já tinha falado para ele ontem. Ele falou, agora fique em paz, sua responsabilidade. Mas o desejo de justificar, o desejo de ter que dar uma desculpa, vem sem que eu perceba. Quantas vezes acontece isso com a gente? Falhamos na nossa responsabilidade na casa do Senhor. E a primeira coisa que a gente tenta buscar é racionalizar. É arrumar uma desculpa. Simplesmente para quê? Eu não quero ser confrontado, eu sei que eu errei. Mas não, vou dar um jeito de deixar de lado. E nós temos que quebrar isso, irmãos. Nós temos que deixar isso para trás. Assumir os nossos erros. Assumir as nossas falhas. Adão e Eva, eles estavam no paraíso. A pastora nos ensinou aqui de manhã. A árvore estava lá para eles fazerem a escolha dele. Deus não proibiu, ele falou, vocês estão proibidos. Não, ele falou, não comam desse fruto. Só não comam. Mas se vocês quiserem comer, o que Eva fez? Viu que era bom aos olhos, ao paladar, comeu e deu ao seu marido. E ela dá ao seu marido, e aí o que acontece? Os olhos deles são abertos, a nudez é revelada, eles se cobrem com folhas, e o Senhor vem a parte da tarde para poder se relacionar, como sempre fazia. O que acontece? Adão, onde está você? Adão responde, Senhor, com medo eu me escondi pela minha nudez. E o Senhor pergunta, quem foi que contou a você que você estava nu? Quem foi que lhe deu do fruto? Perdão, ele não perguntou quem lhe deu do fruto, ele perguntou, você comeu do fruto da árvore proibida? E a primeira coisa que ele faz é, a mulher que tu me destes, foi quem me deu de comer. Não, Senhor, não foi eu que errei, foi ela. Ela que trouxe para mim, eu não fui lá pegar. Foi ela que trouxe para mim. E nós tentamos justificar os nossos erros com os erros de outras pessoas. Ah, meu pai fez isso, então eu posso fazer também. Minha mãe fez isso, não, ela quer me cobrar, sendo que com 18 anos, 15 anos já estava grávida. Não, meu pai vivia no furdunço, vivia na bagunça, por que eu não posso? Não se racionalize, irmãos. Erros. Não há justificativas para erros. Nós temos que ter caráter o suficiente para reconhecermos que somos falhos e que precisamos de mudança. Porque senão, novamente, vivemos uma vida onde somente viemos aqui, adoramos, sentimos um pouco da presença de Deus, e quando saímos lá fora, continuamos vazios. Porque um vaso, ele só era refeito quando ele estava trancado, quando ele se rachava. Não era, saiu torto. Não era simplesmente porque saiu torto, não, era porque ele não servia para guardar nada dentro. Ele não servia, ele era rachado. E ele era quebrado novamente. Então nós precisamos identificar essas rachaduras que nós temos. Precisamos identificar esses mecanismos de defesa, para que o Senhor possa nos acessar. Porque senão toda vez iremos vir aqui, Senhor, eu vou me esvaziar, para que o Senhor possa me encher. Mas com esses defeitos, com esses erros, essas falhas, continuaremos saindo vazios. Porque ao ser enchidos, ao mesmo tempo nos esvaziamos. E outro mecanismo que nós temos, irmãos, que é a intelectualização. Não é só palavra difícil hoje. Que é quase parecido, irmãos, com a racionalização. Mas é tentar justificar para não passar pela dor. Lucas 9, 57, 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, servir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas covas, seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue. Ele porém respondeu, permita-me primeiro, Senhor meu Pai. Permita-me primeiro, Senhor, sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos.
Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Segui-te-ei, Jesus, mas deixa primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olhe para trás e é apto para olhando para trás é apto para o reino de Deus. Quantas coisas são nos impostas e nós colocamos desculpa? Tem que eu vim orar. Ah, mas eu estou no trabalho. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Eu já fiz muito isso, irmãos. A palavra vem primeiro para me corrigir. E quantas vezes fazemos isso? Arrumar desculpa para não fazer as coisas na casa do Senhor? Ou para não assumir responsabilidades? Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para ser obreiros da casa dele. Aleluia! Mas quantas são as desculpas? Quantas são as justificativas? Do que você tem medo? Para não servir a casa do Senhor? O que foi que te traumatizou ao ponto de você não querer ter responsabilidade? Está na hora de começarmos a identificarmos isso, irmãos. Porque o Evangelho é um caminho. E que só tem o caminho de ida. Você pode ficar no caminho, mas é só ida, não tem como retroceder. Mas o que tem te impedido? Que fardo é esse que você carrega, que você não pode deixar para trás? Temos que assumir, irmãos, essa responsabilidade. A primeira coisa que o Senhor fez quando criou o homem foi dar a ele responsabilidades, foi dar a ele trabalho. Não somos chamados para simplesmente esquentar cadeiras. Somos chamados para sermos eficazes na obra dele. Porque senão, irmãos, as rochas vão clamar por nós. Ele nos criou para adorá-los, mas se nós não nos dispusermos a isso, não nos dispusermos a trabalhar para Ele, Ele tem quem faça. E a nós só resta o caminho da perdição, só resta o lago de fogo. Outro mecanismo, irmãos, a regressão. E esse daqui, infelizmente, é triste. Porque você regride para fugir de um momento de conflito, para uma fase onde havia vivência de satisfação. Quantos de nós, quando somos confrontados, pegos num erro ou numa falha, a gente fala: pô, além de eu estar fazendo, ainda quer que faça do jeito dele? Ah, se for assim, então eu prefiro nem fazer mais. Você não vê Pedro? Negou Jesus 3 vezes. E a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele aparece com os discípulos, e Pedro fala: o quê? Eu vou pescar. Sendo que Jesus lá atrás o chamou para ser pescadores de homens. O que ele faz? Regride para algo que é satisfatório para ele. Não, eu não quero ser confrontado, eu sei que eu neguei. Ele não falou nada até agora, então eu já vou procurar um caminho de não enfrentar isso, de não passar por esse conflito. Ao ponto de Cristo aparecer para eles e eles não conseguirem reconhecer a Cristo. Pedro não conseguiu. Porque não queremos ser confrontados. Não. Eu já faço demais. Já tenho as minhas responsabilidades pessoais. Eu não... prefiro ficar mesmo, virar um membro. Eu não vou mais ser obreiro, não vou mais servir, não vou procurar aprender mais. Eu vou ficar aqui porque é cômodo. E temos que destruir esse mecanismo, irmãos. Porque, como já dito, o caminho com Deus, o evangelho com Deus, tem que ser algo contínuo, não de retrocesso. A cada dia eu tenho que evoluir mais. São águas que dão ao calcanhar, ao tornozelo, ao joelho, ao ponto de eu passar a nada. Não tem como eu voltar. Não, eu quero de novo ficar só até a barriga. Não. Aquele que pôs a mão no arado, não olha para trás. Aleluia! Outro mecanismo, irmãos, é a introversão. Tomar para si aquilo que não lhe pertence. Quantas correções não são dadas? Quantos direcionamentos? E às vezes a gente nem está falhando nesse ponto ao qual está sendo dito novamente. Mas o que a gente faz? Ah, meu caramba, já está cobrando isso de novo. Nem é para você, irmãos. Mas você já está tomando para si as dores.
Já está deixando sugestões entrar no seu coração para começar a questionar, para começar a criar conflito? Irmãos, uma coisa que eu sempre falei para elas assim, nós sabemos a nossa verdade. A Amanda estava falando aqui, mais uma vez eu vou pedir, mais uma vez eu estou dando direcionamento. Nós sabemos se nós estamos acatando ou não. E aí depois vai ficar falando, caramba, meu, toda hora fica pedindo para fazer isso, toda hora fica pedindo para fazer aquilo. Não, então já faça. Você já sabe que tem que ser feito, faça. Ou você vai esperar alguém ser corrigido para você tomar aquela dor? Não. Nós somos maduros, irmãos. O próprio Paulo falou, tem que estar dando leitinho, não. Está na hora da gente amadurecer. Mas a gente tem que trazer a consciência. Tem que trazer à consciência esses defeitos. A gente tem que parar de ser alguém que só vive por viver. Nós somos pessoas pensantes. Foi dito aqui de manhã. A gente tem o poder de questionamento. A gente tem o poder de escolha. E nós temos que começar a pensar e a escolher. E a escolher mediante a vontade de Deus. Nós não fomos criados para viver segundo a vontade deste mundo, mas sobre a vontade dele. Eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar seguindo o seu caminho, seguindo a sua vontade. Santo Deus, aleluia. E outro, podemos chamar de anulação ou compensação. É quando depois de reconhecer minha culpa, ao invés de eu passar a fazer aquilo como um ato de amor, como um ato de uma verdadeira entrega, eu faço somente para compensar e tentar anular o meu erro. E quantos vivem uma vida de 10, 15, 20 anos na igreja dessa forma, irmãos? E simplesmente porque errou no passado, acha que fazendo as coisas de Deus, fazendo as coisas boas, vai anular aquela culpa e simplesmente você se compensa por aquilo. O Éder citou em sua ministração, 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como o cimbalo que retine. Ainda que não tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O Evangelho de Deus não é sobre obras, não é sobre você acordar cedo e vir para a igreja, não é sobre você acordar cedo e vir só cantar. O amor dele é essencial. Nós cantamos, o seu amor está ganhando forma em mim. Será mesmo que está? Porque nós oramos por nós mesmos. Nós vimos aí repercutir essa música esses dias. Oramos por nós mesmos, fazemos campanha por nós mesmos, vivemos por nós mesmos. Cadê o amor? Cadê a vontade de servir a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar? Ah, Ele restaurou meu casamento. Ah, Ele fez isso, por isso eu adoro. Não, eu adoro porque eu reconheço que Ele é aquele que morreu na cruz para a remissão dos meus pecados e salvação da minha alma. Se não fosse Ele, eu não poderia estar aqui. Se não fosse Ele, eu estava destinado à perdição. Temos que começar a nos cativar, irmãos. Temos que começar a amar verdadeiramente aquele que nos deu a vida e entregou o seu Filho por nós. Você já imaginou? Você está disposto a sacrificar tudo por Ele? Nós temos que fazer isso. Nós falamos isso ontem com os adolescentes. Estamos mesmo dispostos a colocar tudo aos pés dele? Porque como Cristo aqui citado versos acima, a um eram os pais, outro era a riqueza. O que será que nós temos que deixar para trás, irmãos? O que será que eu tenho que me desprender? Como dito, cada um sabe, não precisa apontamento. Está na hora dessas defesas caírem por terra, irmãos. Está na hora de reconhecermos o nosso erro. Está na hora de reconhecermos os nossos pecados. Jeremias 17, 7 a 8.
Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Ou seja, aflições virão, vão vir traumas, vai vir dor, mas irmão, se você estiver nele, isso tudo é passageiro. Ele está falando, a seca vem, mas eu permaneço com as folhas verdes, o frio vem, mas eu continuo dando fruto. Mas isso, irmãos, é como estamos ligados à videira verdadeira, ligados à água que jorra incessantemente. E eu só consigo ser acessado por Ele se eu me desprender. Não cabe a Ele isso, porque Ele diz: estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e cearei com Ele. Já imaginou, irmãos? Pare consigo e pense. Um almoço hoje de domingo, já imaginou Cristo sentado com você? É isso que Ele quer. Ele quer um relacionamento, compartilhar. Mas nós temos que estar dispostos a abrir a porta. Não é Ele que entra, Ele não vem com violência. Somos nós, irmãos, ações nossas. Eu dou graças a Deus porque Deus tem nos direcionado a isso, irmãos. Pararmos de colocar a culpa nele, um e outro. De reconhecermos, irmãos. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo do céu por um pecador que se arrepende, do que por 90 justos que não necessitam de arrependimento. Temos que parar de ter essa figura de santarrões, de pessoas que não têm erros, de pessoas que não têm falhas. Aleluia. Porque nós somos fruto do pecado. Nós temos ele enraizado no nosso coração. E nós precisamos todo dia negá-lo. Nós precisamos todo dia excluí-lo da nossa vida. Você vira crente, você não vira uma pessoa perfeita, irmãos. Todo dia precisamos entrar aqui de perdão, reconhecer, porque só assim a alegria da parte do Senhor. Ele não nos chamou para que não precisássemos mais de arrependimento, senão Ele não teria entregado o Filho dele ali. É justamente porque nós precisamos desse perdão, porque nós precisamos dessa misericórdia, que Ele foi entregue. A palavra pureza, já ouviu falar? Ela vem justamente da antiguidade, de quando eram feitos os vasos. O vaso com trinca, para não ser refeito, e aquele oleiro não ter o trabalho de fazê-lo novamente, o que ele fazia? Passava cera. E a cera escondia aquela rachadura. Mas aqueles que compravam o vaso, aqueles que realmente conheciam, o que fazia para revelar aquela rachadura? Colocavam na luz do sol. E a luz do sol revelava aquela rachadura. E daí vem a palavra pureza. Sem cera, sem maquiagem, sem máscara, sem algo que nos esconde. Ele quer que nós estejamos limpos, vazios. Ele não quer nos usar com a gente carregando dentro de nós velhos costumes e velhos hábitos. Ele quer que nós possamos ser totalmente moldados. Aleluia! Mas ser moldados dói, irmãos. Porque a gente precisa ser pisoteado. A gente precisa ser amassado. A gente tem que ser moldado pelas mãos dele, não pela nossa. Então a gente vai ter o formato que ele quiser, não que a gente quer. E ainda ser provado no fogo. Porque um vaso, ele só é destinado à venda depois que ele passa pelo fogo. Se ele não resistir ao fogo, se ele não resistir à alta temperatura e trincar de novo, novamente o processo é feito. E é por isso que muitas vezes vivemos uma vida de imensa tribulação. Porque ao invés de nós nos consertarmos, Jesus tenta nos provar, Ele tenta nos curar para viver uma vida com Ele, e a gente faz o quê? Cai no mesmo erro novamente. Cai na mesma falha. O pastor falou sexta-feira, já tivemos um ensinamento, quantos de nós falhamos na sexta-feira, na hora do culto. Não ouvir a voz de comando. Caímos no mesmo erro. Então está na hora, irmãos, desses mecanismos inconscientes
se tornarem conscientes. Porque nós temos poder sobre nós. E é nós que permitimos a entrada de Deus no nosso coração. De nada vai adiantar você se quebrantar somente aqui na hora do culto. De nada vai adiantar você se entregar somente aqui, se querer se esvaziar somente aqui. Como a Amanda falou, a gente se fazia dentro de casa, para chegar aqui e ser cheio por Ele. Não é aqui que eu venho deixar as coisas que não prestam, não, é lá fora, eu deixo. Aqui dentro eu venho receber coisas novas, coisas que me edificam. Amém, irmãos? Coloque de pé nessa noite, por favor. Eu dormi essa noite, tanto. Vem. Abaixa as luzes, por favor. Aleluia, irmãos. Fica a cabeça, irmãos. Todos nós sabemos já o que devemos ser feito nesse momento. E nessa oração para o Senhor, irmãos, todos nós conhecemos as nossas defesas. Todos nós conhecemos aquilo que precisamos quebrar, as fortificações que nós levantamos para não ser acessados. Cada um sabe, irmãos. E o Espírito Santo, ele está tentando falar com você. Ele está tentando te dizer aquilo que você tem que deixar para trás. Você ainda tem se mantido forte. Mas nessa manhã a gente vai se esvaziar. A gente vai deixar que essas barreiras sejam quebradas. Santo Deus, aleluia! No momento que eu estava estudando, irmãos, o Senhor me falou que muitos estão assim. Muitos estão com essas defesas. Eu mesmo tive muitas. E se eu ainda tiver, eu peço para que o Senhor me quebre, irmãos. Que eu quero ter um encontro verdadeiro com Ele. Como a Amanda falou, nós temos que ansiar pela essa vida eterna. Temos que ansiar por relacionarmos com Ele. Nós temos o poder de tê-lo dentro do nosso coração, de ser a habitação da presença dEle, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. O pastor Felipe falou em sua pregação. É maravilhoso. Os antigos, os profetas, todos eles, ninguém teve essa oportunidade, irmãos. E nós temos. E por que desprezamos? Por que é que não temos um relacionamento com Ele? Foi preciso os pastores colocar a oração para nós, colocar a leitura da palavra para a gente começar a fazer isso. Somos maduros, somos pessoas com consciência. Está no momento de começarmos a colocá-la em prática. Ele não nos chamou para viver como robôs, aonde precisa de pessoas nos direcionando, pessoas nos dizendo o que fazer. Feche os olhos, irmão, curva as cabeças. Senhor Santo de Deus, Pai. Te dou graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em todo momento, a tua misericórdia, Senhor, ela tem nos alcançado. É a causa de não sermos consumidos, Senhor. Porque muitos são os nossos defeitos, muitos são, Senhor, os nossos pecados, Pai. Mas ainda assim recai sobre nós o sangue do teu filho correndo naquela cruz, Senhor. E novas chances para nos é dado, Senhor. Novas são as nossas vestes e almas são. Espírito Santo,